Enquanto me apaixono, na capital, Matias aparece todo de branco, com suas calças de montaria. O rapaz foi desafiar Renata para uma corrida a cavalo. No hotel, Jerônimo, que tem a pulseira da moça e seu quartzo rosa na mão, não consegue esquecer dela, mas precisa viajar e sai apressado. Enquanto isso, Matias e Renata passeiam pela cidade, ensaiando um balé romântico de acasalamento. Os dois se divertem e até rola caminhar de mãos dadas pelos pontos turísticos da capital. Enquanto isso, no interior, Severino celebra a missa em homenagem ao falecido. Roberta, por sua vez, continua insistindo em ligar para o noivo e, chorando muito, resmunga que não está entendendo nada. Depois do enterro, Lázaro volta para casa com as funcionárias. Enquanto elas limpam a casa, uma das moças se dá conta que o fio do fixo está desplugado da parede. O capataz acha tudo muito estranho, apesar de uma das domésticas alegar que devem ter desligado sem querer quando afastaram os móveis para dar espaço para o caixão. No aeroporto, Jerônimo lembra dos últimos dias de sua mãe, quando ela pediu que ele sempre cuidasse de Rafael. Algum tempo depois, o moço consegue, finalmente, chegar à fazenda de seu irmão. Um ar de morte passa por Jerônimo, que resolve entrar e é recebido por Matilde. Chorando, a moça diz que aquela é a casa de Rafael, mas seu patrão não está mais ali, pois acabou de falecer. Roberta, vestida com seu pijama de florzinha e passou a noite chorando seu despeito, pois acha que foi abandonada por Rafael, recebe a visita da mãe em seu quarto. Josefina convida a filha para ir com ela ver umas roupas italianas que uma amiga está vendendo. A moça recusa o convite e a mulher tem um ataque, dizendo que está fazendo até o impossível para resolver tudo na paz. Josefina vê a mala da filha arrumada e Roberta resolve contar que ia fugir com Rafael, mas ele não apareceu. Com a maior cara de pau, Josefina pergunta se o rapaz não tinha ido jantar com Renata, mas a garota explica que ele também não apareceu no encontro e confessa que ia fugir com o noivo na noite anterior. A situação só piora quando a mulher resolve dizer à filha que o rapaz só queria o dinheiro da família, pois tratou de desaparecer quando ela contou que os pais eram contra o casamento e Gonçalo ameaçou estragar a vida do pobre no mercado de vinhos. Mesmo Roberta dizendo que o noivo não se importou com isso e que a ama de verdade, Josefina pisa um pouco mais nos sentimentos da moça e afirma: "Deixa de ser boba, a história é escrita com atitudes concretas e não com palavras." Roberta fica ainda mais desesperada e diz que não acredita que o noivo tenha brincado com ela e tudo deve ter uma explicação. Abraçando a filha, Josefina diz que ela precisa se conformar em ter sido um fantoche nas mãos do rapaz. E na fazenda, Matilde dá com a língua nos dentes e conta que Rafael tirou a própria vida, por causa de uma mulher. Lázaro aparece e se apresenta como capataz da fazenda e irmão de Matilde, explicando que o incidente ocorreu no dia anterior, pela manhã. Na capital, numa feirinha hippie, Matias compra um colar e uma pulseira nova para Renata. Inês e o marido chegam para almoçar na casa de Carla e Regina. Os dois estão entusiasmados, pois acham que é dia de uma grande comemoração. De repente, Antônio aparece carregando um buquê de rosas e cumprimenta a namorada com um selinho. Mas ela não curte muito o afago. E enquanto Renata e Matias colocam tacos na boca um do outro, na casa de Regina, Antônio avança o sinal e diz que quer se casar com a namorada, mas ela fica totalmente sem graça com a proposta. Renata leva Matias para ver um grupo de mariachi. O rapaz desafia a garota a cantar. Ela, na maior cara de pau, faz coreografia e tudo até que acaba nos braços de seu amor platônico. E na mansão, Serena vai ver Roberta, que continua preocupada com a situação e diz que precisa fazer alguma coisa, avisando que vai até a fazenda do moço para exigir uma explicação. E depois do espetáculo com os mariachi, rola o beijo tão esperado entre Matias e Renata. No interior, Jerônimo, enquanto tenta deglutir a morte de seu irmão, descobre que o responsável pelo corpo do rapaz e seu enterro foi o médico da cidade. Com lágrimas nos olhos, mas tentando se controlar, Jerônimo pede a Lázaro que avise a Álvaro que gostaria de falar com ele. Assim que fica sozinho, Jerônimo desaba e não consegue conter o choro. E quem também não está conseguindo se contar é Matias, que resolve confessar que gosta muito de Renata e jamais imaginaria que se sentiria tão bem com ela. A moça, sem dizer nada, resolve cortar o clima. Ele insiste e Renata revela que tem medo da situação, pois os dois são quase irmãos. Dizendo que quer apostar no que está acontecendo, o rapaz diz que está disposto a seguir adiante, mas Renata amarela e pede que os dois andem mais devagar com a coisa toda. Do outro lado da cidade, Antônio convida todo mundo para assistir uma tourada e ainda afirma que quer ajudar Regina a encontrar a sua filha desaparecida.
Já em casa, Renata conversa consigo mesma e diz que está decepcionada com o beijo que ganhou de Matias, pois não sentiu nada. Ainda conversando consigo mesma, ela tenta não lembrar do beijo que trocou com Jerônimo e fica furiosa, dizendo que aquilo não pode estar acontecendo. Mas quando chega na frente do espelho, a moça se assusta com o estado de sua cabeleira vermelha. Jerônimo, já instalado, está inconsolável com a notícia que recebeu e pergunta a Matilde por que ela disse que Rafael tirou sua própria vida por causa de uma mulher. A empregada entrega a carta que encontrou no quarto do patrão. Lendo o bilhete, Jerônimo se revolta e parte para cima da doméstica, querendo saber quem é essa tal de Bonita. Matilde explica que o patrão nunca levou a namorada lá, e tudo o que sabe é que, há alguns dias, eles brigaram feio, mas depois descobriu que o rapaz chegou a conversar com o pároco da cidade para celebrar seu casamento no próximo domingo. A moça ainda conta que a tal Bonita é da capital, e justamente no dia que o moço morreu, ele ia buscá-la, afirmando que Rafael deve ter recebido a carta antes de viajar, porque não chegou a sair de casa. Jerônimo vai mais fundo e quer saber se seu irmão estava sozinho quando tudo aconteceu. Matilde, que não para de chorar, conta que ela e Lázaro tinham ido ao povoado fazer umas compras. Tentando juntar o A com o B, Jerônimo começa a colher informações e pede à doméstica que o leve para falar com o padre no dia seguinte. Jerônimo encontra uma foto de sua mãe e seu irmão e cai num profundo pranto, agarrando a fotografia e chamando pela mãe. Enquanto isso, Matias chega em casa feliz da vida, dizendo que se divertiu muito com Renata e a moça até cantou com os mariachi. A Estraga Prazeres, obviamente, abre seu bocão para dar palpite e com cara de desdém, retruca. Ah, que lindo! Só imagino a cena. O clima pesa e Gonçalo, rapidamente tentando remediar a situação, diz que teria adorado ver a filha cantando e ela lhe deve uma. Renata se despede da turma, dizendo que está cansada, mas antes de subir para seu quarto, pergunta à mãe se alguém ligou para ela. Josefina aproveita para largar seu veneno e diz: se você quer saber se o Rafael Gutierrez te ligou depois do bolo que ele te deu ontem à noite, não, ele não ligou. Matias se mete na história, e Gonçalo, mais uma vez, dá um jeito de apaziguar o negócio, tirando a filha de cena e dizendo que precisa conversar com ela. Num cantinho, o empresário lembra que Renata disse que não tinha nada com Rafael. Ela confirma, porém, conta que ele ligou e disse que precisava contar uma coisa. Dando mais detalhes e tentando entender melhor a situação, Renata conta que acha que o assunto era sobre a tal surpresa que o moço havia comentado mais cedo e está começando a ficar preocupada. Gonçalo já sai fazendo julgamentos e, sem saber de nada, decreta que Rafael está demonstrando que é um rapaz instável e irresponsável. No povoado, Álvaro aparece para conversar com Jerônimo e pede ao médico que conte tudo o que sabe sobre a vida de seu irmão, propondo que comecem a conversa pela morte de Rafael. O médico revela que gostava muito do fazendeiro, que era seu amigo e seu sócio. Mas, quando ele chegou para atender o moço, havia muito pouco que pudesse fazer, pois demoraram muito para avisá-lo. Jerônimo quer saber sobre a história da noiva. E mais uma vez, o médico confirma que o rapaz tirou a própria vida porque a tal mulher o rejeitou. Para completar, Álvaro diz: eu me sinto muito mal em não ter percebido antes essa depressão, mas o Rafael era muito reservado. Eu mesmo só fiquei sabendo que ele estava noivo e ia se casar, há poucos dias. Me sinto culpado por não ter podido fazer mais. Os meninos se acalmam, e Jerônimo insiste em saber mais detalhes. Álvaro então diz que a única coisa que pôde fazer pelo amigo foi evitar a vergonha da autópsia, evitando assim que o povo ficasse fofocando. Pronto, chegou a hora do terror. É que na mansão, Josefina decide atazanar a vida de Renata. Ela diz à filha que pediu que a moça tratasse Matias como um irmão, e ela está fazendo justamente o contrário. Renata desconversa, mas Josefina insiste e diz: eu não nasci ontem, né? O entusiasmo do Matias com você está evidente. Ele quer que você seja sua guia de turismo, diz que não tem mulher mais bela e mais maravilhosa que você. Então, qual é a sua intenção? A moça se defende, dizendo que não tem intenção nenhuma, e apenas quer que o rapaz se sinta bem em sua própria terra, e quer saber qual é o problema disso. Mas Memeia está inspirada naquela noite e dispara. Sabe qual é? É que eu ainda não entendi qual é a sua com esse rapaz. Você tá fazendo isso pra ficar bem com seu pai? Ou só pra ver se ele fica caído por você como tantos outros? Ou será que você está pensando em chegar mais longe com Matias? Renata resolve desafiar a mãe e pergunta o que aconteceria se ela realmente estivesse disposta a ter um relacionamento com o rapaz. Jabruaca começa a rir e diz:
Nossa, não restam dúvidas de que você é mais esperta do que eu achava. Não é maneira melhor de garantir o dinheiro do Gonçalo do que se casando com o filho dele. Assim fica tudo em família e você garante seu futuro também, não é verdade? Aturdida com tanta merda que a mãe está falando, Renata só consegue responder que não tem nenhum interesse no dinheiro de Gonçalo, muito menos por posição social, deixando claro que, se um dia se casar, será por amor. Mas Josefina está realmente determinada a torrar a paciência da filha e diz: vai me dizer agora que está apaixonada por Matias. Olha, acho bom você tomar muito cuidado, Renata. O Matias é a adoração do Gonçalo. E se você brincar com ele como costuma brincar com todos os homens, você vai ter muito a perder. Se você obrigar seu pai a escolher, fique sabendo que ele sempre vai escolher o filho dele. Na sala, Matias parece uma criança grande mostrando as fotos do passeio com Renata. Notando o entusiasmo do filho, Gonçalo pergunta, na lata do rapaz, se ele é sempre animado assim para contar as coisas, ou aquele passeio foi algo especial, pois tem a impressão que está rolando um clima entre ele e Renata. Matias confessa que está fascinado pela moça e não é difícil se apaixonar por ela. Gonçalo pisa no acelerador e pergunta se o rapaz acha mesmo que entre ele e a garota possa existir alguma coisa. Pensando duas vezes antes de falar, Matias revela que, apesar de ser ainda muito cedo para dizer alguma coisa sobre o assunto, Renata reúne todas as qualidades que ele deseja em uma mulher. O empresário fica feliz da vida com a novidade e diz que apoia o relacionamento dos dois. E na fazenda, Jerônimo, que não quer comer nada, pede a Matilde que o leve ao cemitério para ver o túmulo do irmão, antes de falar com o padre Severino. Com a falsa carta na mão, Jerônimo se arrasta, inconsolável, até o quarto, mas acaba entrando no cômodo onde Rafael morreu e desata a chorar num canto escuro do recinto. Se sentindo culpado, o homem comenta consigo mesmo que ele deveria ter percebido que o moço estava mal e não se deu conta de quanto ele amava sua noiva. Jerônimo diz que ele deveria ter protegido o rapaz, mas não fez isso, quebrando a promessa que fez à mãe. No povoado, Álvaro comenta com Augusto que Jerônimo, apesar de ser um homem de personalidade, para sua surpresa, não deu bola nem para o dinheiro do negócio, nem para a questão da autópsia, nem para a colheita, nem para nada. Dizendo que acha que o sujeito não será problema, o médico lembra que o irmão de Rafael não é um homem do campo, e Augusto aproveita para pedir ao doutor que viabilize a compra da fazenda, pois não quer que ninguém se intrometa em seus planos. No dia seguinte, na empresa, Renata conta a Adriana que Matias a beijou, mas ficou muito surpresa com a situação. Ela diz que o dia foi legal e os dois se divertiram, mas sua mãe percebeu e não achou a menor graça. Adriana lembra que Josefina odeia Matias, mas diz à amiga que o importante é a relação que ela está desenvolvendo com seu amor platônico de toda a vida. No interior, Jerônimo pede aos empregados da fazenda que o deixem sozinho na sepultura de Rafael. E na capital, Josefina pega Roberta saindo. Ela quer saber onde a filha vai, e a moça conta que vai procurar por Rafael na fazenda do rapaz, avisando que vai com Serena. A megera joga na cara da filha que o rapaz a deixou plantada no dia em que iam fugir, e isso deveria ser suficiente para que ela entendesse o recado. Mas Roberta não quer saber e revela que precisa ter certeza das coisas. Josefina pega a moça pelo braço e, aos safanões, diz a ela que Rafael já deixou muito claro que não a ama. Disposta a descobrir a verdade, a garota manda a mãe ir catar Coquinho e diz que está indo para a fazenda, quer ela goste ou não. Memeia muda a tática e, chamando a moça de filhinha, diz toda melosa que é melhor ela esperar alguns dias e, se não souber nada do moço, ela mesma acompanha Roberta até o interior. Eulália aparece dizendo que chegou uma carta para Roberta. Feliz da vida, a moça diz que aquela carta é a prova do amor do rapaz por ela, e com o maior sorriso, começa a abrir o envelope. No povoado, Jerônimo jura no túmulo do falecido que vai encontrar a tal de Bonita e fazer a moça sofrer na própria carne a dor que provocou no rapaz, afirmando que vai vingar a morte de seu irmão.